Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Cada um tem que ter paciência para assistir a aula, porque vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 3 de agosto de 1930. As datas sempre têm importância. Então, o acontecido naquela época com essas datas. Como o nosso trabalho sempre está relacionado à vida interna de cada um, que nós podemos dar o nome de vida espiritual. Cada um tem que lembrar assim, o relacionamento tem que ser com a própria pessoa. Muitas vezes a pessoa faz esforço para relacionar com outros, mas ela tem que ver como ela se encontra. Depois, nós temos que ter uma condição bem importante assim, de desenvolver uma capacidade de nós nos tornarmos qualificados. A qualificação primeiro é para dentro, porque fica bem fácil assim de observar que nós fazemos referência que aquela pessoa ela é simpática, que aquela outra pessoa ela é agradável. Mas esse que é simpático, esse que é agradável, precisa também de fazer um trabalho para dentro dele. Quer dizer que o que ele está apresentando, aparentando, agora ele precisa de tornar-se qualificado assim, como ele está apresentando. Então, na nossa vida, o trabalho é esse. Depois, nós sabemos assim que muitas pessoas sentem incomodada com os outros. O incômodo que o outro incomoda, nós falamos assim que aquele não tem sangue bom. O jeito dele não me agrada. Temos que desenvolver uma capacitação que o jeito do outro não interfere na minha vida. Eu não sou prejudicado em relacionar com esse ou com aquele do jeito que ele está apresentando. E também eu tenho que desenvolver maneiras de relacionar também com aqueles que apresentam uma alegria verdadeira. São diferentes pessoas. Quer dizer que o meu jeito tem que ser daquela maneira que eu possa relacionar com todos os outros e eu tenho que formar quadros dentro de mim com os ensinos, possibilitando assim que eu desenvolva uma capacidade de todas as maneiras que o outro venha me perguntar qualquer coisa, eu tenho a sabedoria para responder, com os quadros construídos, com os ensinos, que esse trabalho a pessoa tem que lembrar que precisa de ser feito diariamente. O que eu fiz durante o dia, o que eu estudei, aquilo que trouxe para mim uma vivência dentro de mim, e à noite eu fazer uma reflexão daquele quadro, a grandeza que aquele quadro está me apresentando. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar que todos os ensinos que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é para a pessoa que estuda. Ela é que tem que tornar-se qualificada, ela é que tem que fazer a diferença. Nós sabemos que tem muitos ensinos que nós tínhamos que refletir também sobre esses ensinos, porque quando a pessoa fala assim que o que ela planta, ela tem que colher, nós sempre fazemos referência com a agricultura, porque plantou milho, sabe que vai colher milho, mas plantou uma desarmonia dentro e deixou o outro também inseguro, porque eu agora me apresento como descontente, com uma cara feia, mostrando ares que eu não estou feliz, eu não sou evoluído. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que, em vez de colaborar com o próximo, eu estou agora fazendo com que aquele próximo tenha um distanciamento de mim, naturalmente. Porque se ele veio até mim, eu tenho que apresentar uma condição de tornar uma maneira que aquele fica feliz em ter contato comigo.
Quer dizer, esse ter contato comigo está relacionado com aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade. Aqueles que já estudaram, que estão estudando ou que têm vontade de estudar, logo nas primeiras páginas ali está o que a pessoa procura na vida. Porque nós sabemos assim que a criança pequena, ela já fala da profissão que ela quer ter. Muitas vezes é profissão difícil de ter, que exige muito esforço físico, mas ela sente bem vendo aquele profissional tendo aquela atividade. Mas nós temos que ter também uma perspectiva de vida interna. Aquelas crianças que os pais orientam de maneira sábia, porque têm o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, essas crianças têm possibilidade de tornarem-se adultos qualificados para a vida externa, mas não é suficiente, porque nós temos a nossa vida. E depois nós sabemos assim que nós não fazemos um trabalho de ver a vida daqueles que nos antecederam, o que eles plantaram, o jeito que eles tiveram a velhice. E é comum encontrarmos pessoas envelhecidas, inseguras da vida que a pessoa está apresentando. Quer dizer que para a vida dela, para ela mesma, não houve nenhum trabalho. Quer dizer que aquela importância que tem com os 10 mandamentos, que fala assim que o terceiro mandamento é do dia do Senhor. Ali está fazendo uma referência para que a pessoa faça uma retrospectiva dos 6 dias anteriores e vendo o procedimento que ela teve. Porque aqueles envelhecidos que nós conhecemos, quando fazem um relato, ele fala assim, exatamente a época eu não lembro. Quer dizer que o relato que ele está fazendo é da vida externa que ele teve. Se fosse da vida interna, ele teria construído quadros dentro dele e esses quadros agora ele só buscaria. Então ele estaria apto a responder qualquer pergunta sobre qualquer assunto, porque o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição de termos uma elevação dentro de nós, essa melhora de nível. Fica fácil da gente entender o nível, como, por exemplo, o professor não é igual ao aluno, o comandante não é igual ao comandado. Quer dizer que na nossa vida de relacionamento, na nossa vida diária, sendo comandado para determinadas funções, aquele comandante, aquele responsável, não pega qualquer um. Para aquela função, ele pega aquele que apresenta a qualificação. Quer dizer que tem nível diferente no nosso relacionamento, mesmo as pessoas executando na empresa as mesmas funções, funções semelhantes. Quer dizer que esse nível nós tínhamos que trabalhar para melhorar dentro de nós, para nós nos tornarmos seguros para a vida. Toda a época da nossa existência teríamos que fazer esse trabalho de todas as noites, uma reflexão de como foi o nosso dia e o quadro que nós estamos tendo, porque nós temos facilidade de olhar a vida do nosso próximo e muitas vezes tecer comentário. Mas aquele profissional que precisa do trabalho dele, ele fala assim que ele cuida daqueles que o procurou. Ele não cuida daqueles que não vieram procurá-lo. E depois tem essa coisa bem importante assim, né? O assunto é do dia. Se aquele que o procurou traz assunto anterior, então ele lembra do assunto anterior e fala daquilo que precisa de ser falado. Mas se ele não trouxe, o assunto é do momento. Caminhar na vida, caminhar para voltar para o paraíso, é aquela condição bem importante de ir desagregando os quadros difíceis que nós tivemos, que muitas vezes nós falamos a mais e que muitas vezes descuidamos e temos que ouvir a mais, que não precisaria. O compacto para melhorarmos, para nós termos uma condição de formar
em volta de nós uma proteção, de maneiras que nós possamos conviver com todos aqueles que apresentam as limitações e também com aqueles que já apresentam uma alegria, porque tem essa coisa boa quando uma pessoa tem uma clareza daquilo que ele precisa, dentro dele ele fala que a sua vida é só alegria. Essa é a naturalidade que nós precisaríamos de ter, quer dizer que construir um invólucro. E nós sabemos que existe essa possibilidade, porque na vida física nós conhecemos profissionais que trabalham, no caso, com incêndio, e eles têm uma roupa que possibilita que eles entram dentro daquele ambiente em chama e faz uma verificação daquilo que ainda se encontra lá dentro. Quer dizer que para a vida externa tem esta condição. A mesma coisa acontece com aquele que vai entrar nas profundezas do mar. Ele tem as vestes que possibilita por um tempo ele ficar lá. Então, para a nossa vida de relacionamento, é mais importante ainda ter esta guarnição do nosso corpo, de maneiras que nada nos incomoda, porque nós temos uma condição de nos tornarmos ligados à luz. E fica bem fácil assim da gente observar um adulto quando tem uma criança pequena nas suas proximidades, se ele precisa de fazer alguma coisa e o tempo daquela criança é diferente, ele pega aquela criança, põe nos seus braços e vai fazer aquilo que precisa. Fica bem fácil assim da gente observar quando vem ventos fortes ou quando vem chuva e o adulto se encontra nas proximidades da sua moradia, ele pega aquela criança e o jeito que ele faz, aquela criança fica protegida. Isso é uma condição física, esses quadros nós conhecemos. Mas agora para a nossa vida de relacionamento é o mesmo procedimento, porque aquela referência, né? Aquela pessoa é agradável, o jeito daquela pessoa é um jeito bom, mas aqueles que têm costumes que prejudicam a saúde, é comum ouvirmos de uma ou de outra pessoa fazendo referência sobre aquela pessoa de uma maneira muito ruim. Anteriormente, os cachorros eram lavados na moradia e eles eram secados na moradia. E demorava um tempo, muitas vezes, para aquele cachorro ficar seco. Ele tem o cheiro, então dá o cheiro de cachorro molhado. Quer dizer que se a pessoa descuida na vida, o jeito que ela vier a ter o comportamento, em vez dela ter uma referência boa, usa-se esse termo para aquela pessoa. E para o espírito humano, ouvir um termo assim é muito ruim para ele mesmo, porque aquele que deu a denominação assim, muitas vezes não vai vê-lo mais, mas aquele que ouviu vai ficar dentro dele essa referência ruim que ele ouviu. Quer dizer que toda a época da nossa vida nós temos que nos qualificarmos, e aqueles que se julgam ofendidos e aqueles que se julgam que não estão preparados porque está influindo na sua maneira de ser, na sua quietude, na sua maneira de fazer a sua meditação, a sua contemplação, ele não é forte, ele é fraco. É isso que nós precisaríamos de entender, porque ele está acomodado no seu jeito de vida. Essa acomodação, quando tem um barulho, um ruído forte, esse então se sente incomodado. Nós já ouvimos quando fala assim que precisa de ter concentração. Não é ter concentração, é preciso de ter uma centração. A pessoa se encontra dentro dela de uma maneira, independente de onde vier o ruído, a pessoa se encontra no centro e ela nunca será abalada. Quer dizer que tem instantes na vida que a pessoa está fazendo uma função que ela precisa de dedicar todo o tempo para aquela função que ela está fazendo naquele momento. Então pode acontecer de um ruído vier a interferir, mas de uma maneira geral, aquela condição bem importante da pessoa encontrar-se no centro de todos os acontecimentos. Aquela pessoa que se julga evoluída e que agora se encontra importunada, ela não é evoluída, ela é acomodada e que dentro dela
qualquer vento vai desequilibrá-la. Já ouvimos muitas vezes a pessoa falar assim que a montanha não vem até a pessoa, mas a pessoa vai até a montanha. Mas nós tínhamos que nos tornarmos uma montanha com as nossas frequências, com as nossas perspectivas internas, de não nos tornarmos abalados e ter a condição de atender as pessoas que vierem nos procurar. Depois nós sabemos assim que já tem um período longo que muitas pessoas se encontram inseguras para a vida e para o dia a dia. E a maneira que existe para a pessoa tornar-se mais segura é recebendo os auxílios da luz. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai ficando mais ligada com pensamentos nobres, mais polida, mais coerente, mais definida. A definição não é para os outros, é para ela. Porque se eu me encontro definido, então eu tenho a noção de ter um norte. Fica bem fácil assim, aquela pessoa que está fazendo um propósito de ter um objetivo, fazer as funções que precisam de serem feitas. Pode acontecer que no começo, quando a pessoa pegou uma responsabilidade assim, ela fazer desvio e não ir no ponto que precisa. Depois apresenta as limitações. Quando se encontra ligada à luz, essas limitações que apresentam, a pessoa vê que ela saiu do ponto A para ir para o ponto B, ela vai para o ponto B. Depois que ela fez o trabalho que precisa de ser feito, ela faz as outras coisas que ela julga que poderá ser feito. Então, no nosso dia a dia, é isso que nós precisaríamos de nos qualificarmos para nós mesmos, porque tem uma referência que fala assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer que se a pessoa tem vontade de tornar-se um escolhido para a vida interna, de ter uma finalidade à sua vida, ela tem que lembrar que ela tem que irradiar, e essa irradiação tem que ser como um aço, de maneiras que não influi tudo aquilo que vier de fora. Mas ela também tem que ter a perspectiva dela, a segurança, de maneiras que ela transmite a segurança, transmite aquela alegria que precisa daqueles que estão precisando, por se descuidarem, agora se encontram inseguros e desesperados, porque entrou a insegurança, entra o desespero. A condição de vermos antes aquilo que vai ser bom para a nossa vida é a própria pessoa que tem que ver. Enquanto aquela está procurando referência com aquele outro, ela não está caminhando dentro dela. Essa qualificação é um procedimento natural. É aquela condição bem importante daquele experiente que saiu do ponto A finalidade dele é chegar no ponto B. Ele chega no ponto B, não tem desvio. Quando uma pessoa fica qualificada, nós vemos assim, que é muito importante. Um filho, ele não é beneficiado pelas glórias do pai. A mulher não é beneficiada pelas glórias do marido, o marido não é beneficiado pelas glórias da mulher. É isso que nós tínhamos que caminhar na nossa vida, de saber que a vida é individual. É um esforço contínuo que a pessoa precisa de ter. Durante um período no relacionamento, na vida da pessoa, tem os movimentos. Então ela acha que ela tem uma determinada importância e que ela faz parte daquele movimento. Um período depois, pode acontecer com esta pessoa, mas ela pode verificar na vida de outros que já aconteceram. Aquele que ficou, nota-se que ele ficou só. Tudo agora depende dele. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que se num futuro próximo vamos nos tornar só, porque aqueles outros tiveram o seu destino, caminharam por determinadas regiões e foram seguir os seus objetivos. Aquele que ficou, agora ele confirma, mas agora precisa de ver que ainda tem tempo.
e o tempo, a pessoa tem que lembrar que é um propósito verdadeiro. Quando a pessoa fala assim que é difícil ter um propósito, é porque esse círculo que nós precisaríamos de construí-lo para nós mesmos nos tornarmos fortalecidos, ele foi rompido por influência de conhecidos, por costumes que prejudicam a saúde. Agora, construir esse círculo novamente, esse propósito. E nós vemos assim que o propósito é bem importante. Não está relacionado a pessoa ter isto ou ter aquilo. Depois, nós conhecemos muitos casos assim que a pessoa acha que para que ela tenha um novo início na vida, ela precisa de ter aquilo e ter aquilo outro, e ter mais aquilo. Para nós termos uma nova fase na nossa vida, o que nós precisamos é só de nós, do nosso alvo. E esse alvo a pessoa tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Não é esperando ter aquilo ou ter aquilo outro. Nós, conosco mesmo, nos fortalecermos para nós. Toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer esse trabalho para nós. Quer dizer que todas as noites teríamos que fazer um trabalho assim, de observar o acontecido durante o dia, guardar como forma de quadros, porque quando a pessoa tem forma de quadro, fica bem fácil assim. O adulto está querendo que a criança tenha uma assimilação de uma informação ou de uma instrução, ou aquele mestre que trabalha, que tem agora um aprendiz, está querendo que aquele aprendiz tenha uma assimilação. Então ele ensina para o aprendiz o quadro que aquele aprendiz precisa de visualizar, no caso de um instrumento de trabalho, onde aquele instrumento se encontra, e quando usa aquele instrumento, guardar da mesma maneira e colocá-lo no mesmo lugar. No período seguinte, quando aquele mestre precisa daquele instrumento, ele pede para aquele aprendiz buscar aquele instrumento que aquele aprendiz guardou aquele dia. No caso do adulto, fica bem fácil assim. O adulto busca a criança, faz ela ter memória, faz ela ter quadro. Como, por exemplo, um adulto conversando com a criança, perguntando para a criança o que ela fez na hora do almoço, o que ela almoçou. Então, muitos e muitos não lembram. Quer dizer que durante o período que estava recebendo aquele alimento, não criou nenhum quadro. Numa fase seguinte, aquela criança começa a criar quadros, então ela nunca vai esquecer. Num período depois, se aquela criança tem a oportunidade de pedir para fazer aquele tipo de alimento que ela alimentou tal dia, ela verbaliza para o adulto e o adulto vai atendê-la. Quer dizer que para a nossa vida interna, com os conhecimentos dos ensinos, quadros que nós precisamos de construir. E temos que lembrar que nós temos que mudar dentro de nós, de nunca nos tornarmos enraivecidos. Porque aquele que deixa a raiva entrar dentro dele, ele ainda pode ser um instrumento das trevas. Porque nós conhecemos referência da pessoa falar que não sabe aonde estava com a cabeça. Quer dizer que foi instrumento das trevas. Aquele ainda não é evoluído. Dessa maneira também nós vemos assim, aquele que tem expressão facial de sisudo, de descontente, ele também não é evoluído. E aquele que apresenta a leveza na vida, como se ele fosse evoluído, ele não é evoluído também, porque qualquer vento forte, ele não tem nenhuma segurança dentro dele, a confiança nos ensinos não apresenta. Isso nós conhecemos na vida física diária, aqueles que apresentam como se fossem polidos, coerentes, quando surge qualquer transtorno, são os primeiros a fugir da situação. Não apresenta seguro, como se fossem polidos, coerentes. Então, em qualquer situação, manifesta totalmente diferente. A referência que nós tínhamos que ter, de fazer parte dos escolhidos, porque muitos são chamados,
mas poucos são escolhidos. Na vida de Jesus ficou bem fácil assim da gente compreender que foram poucos escolhidos que tornaram seus discípulos. Quer dizer que ele teve a oportunidade, muitos tiveram a oportunidade de conviver, mas foram poucos aqueles que possibilitaram ser escolhidos. Toda época a pessoa tem que lembrar assim, o trabalho é dentro, é como eu me encontro comigo mesmo, é como eu transmito aquilo que sou, como é que eu consigo fazer esta condição externa também, para que aquelas coisas que não são agradáveis também entrar numa condição de repelência sem ter que passar por mim. E nós vemos assim que existe essa condição bem importante. Muitos profissionais que têm subordinados ali têm essa condição de formar uma egrégora, um laço forte em volta dele e que ele é protegido e eles não levam problema para ele, a não ser em casos graves. Quer dizer que aqueles seus subordinados, devido a esse jeito que ele se apresenta, entra naquela condição bem importante assim, de não aborrecê-lo. Então, para a nossa vida diária, nós temos que fazer esse trabalho para nós nos tornarmos aquele que será escolhido. É isso que nós tínhamos que ter com aquilo que está nos livros, né? O que eu procuro? Eu procuro ser esta condição bem importante de poder receber aqueles que apresentam esta condição assim de não agradável devido ao fato da situação que a própria pessoa está passando. Porque se não tem uma perspectiva de vida interna, então as limitações que a vida vai apresentando vai fazendo com que muitos, em vez de compreender a vida, eles se tornam amargos, tornam-se não agradável relacionar com eles. Temos que desenvolver esta condição de saber como é que vamos atuar com esses, porque toda época nós sabemos assim que tem a transformação universal. Nessa transformação está aquela condição bem importante da atuação de Deus atuando na criação. Essa atuação é aquela condição de separar o joio do trigo, daqueles que serão aproveitados, mas o aproveitamento também está naquela condição assim. Aquele ladrão na cruz, ao lado de Jesus, no último instante, ele teve a condição de compreender a vida que ele teve. Nós não podemos fazer julgamento assim, de achar que a oportunidade também não vem para aquele, vem para aquele. E se ele vem relacionar conosco, nós temos que ter esta condição de saber aquilo que vamos falar e aquilo que a pessoa vai ter possibilidade de equilibrar-se. Então, esse equilíbrio é aquilo que nós chamamos de nortear-se. E esse norteamento nós sabemos que é muito importante, porque toda época nós já ouvimos falar que a pessoa tem que nortear-se para aquilo que ela precisa para a sua vida de matéria grosseira e para a sua vida interior, esse equilíbrio. Nós sabemos que as limitações que normalmente nós apresentamos é falta de bondade, porque quando nós facilitamos a vida daqueles com quem nós relacionamos, nossa vida também é facilitada. Então, o livro Na Luz da Verdade é esse auxílio que nós precisamos. A pessoa tem que sempre que lembrar que todas as noites teríamos que fazer os quadros da vida que nós precisamos para nós mesmos. Esses quadros ficam dentro de nós de maneiras que nós nos tornemos sábios, seguros e que não vamos ter necessidade de fazer perguntas. Estuda o livro Na Luz da Verdade